Pessoal, olha só, se você pensa de uma forma equivocada, você vai agir de uma forma equivocada, não adianta. Os nossos pensamentos controlam os nossos procedimentos. Antes da gente agir, a gente pensa. E aquilo que eu vou me enchendo, eu vou acabar fazendo. E por que eu estou falando isso? A gente estava atendendo pessoas e nós vemos que há muitas pessoas que ainda caem naquela armadilha do mal. E qual é a armadilha do mal? É aquela que ele quis lançar sobre o Senhor Jesus, aonde ele lançou um pensamento, porque o diabo é jogador, ele joga. Se a pessoa aceitar aquele pensamento, então ele vai conduzir ela a agir aquele pensamento. Por quê? Ele vai convencê-la que aquilo deve de ser feito daquela maneira. Porque o mal não pode agir em mim, que sou uma pessoa de Deus, na senhora, que é uma pessoa de Deus. Mas ele pode implantar um pensamento em nós. E através daquele pensamento, levar-nos a nós mesmos agirmos de uma forma contrária à palavra de Deus. Não foi isso que ele fez com o Senhor Jesus? Dizendo, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas o Senhor Jesus buscou a orientação de Deus, a palavra de Deus, sabendo que nem só de pão ia viver o homem. Mas você vê que com Adão e Eva já foi diferente. Ele disse para Eva, se você comer desse fruto, é certo que não morrerás. E ele foi implantando aquele pensamento até que ela tomou aquela decisão. Então, o que eu quero dar a entender aqui para a senhora, para o senhor? Cuidado com certos pensamentos que vêm na sua cabeça. Porque Deus não pode impedir que venham pensamentos. Vê se você vai me entender. Se tem uma mosca voando aqui agora, eu não posso impedir dela vir voar na minha cabeça, mas eu posso impedi-la de pousar na minha cabeça. Então você tem que rebater os pensamentos do mal com a palavra de Deus, porque ela é a verdade que nós devemos de seguir. Mas aqueles pensamentos que você não tem certeza, procure a orientação na Bíblia. O que Deus diz a esse respeito? O que Deus orienta a esse respeito, desse assunto aqui que eu estou vivendo? Seja na sua família, seja na sua economia, seja de repente um problema na igreja, seja um problema na sua saúde. Eu me lembro que até quando eu comecei na fé, eu tinha muitos pensamentos maus. E pensamentos até que queriam fazer eu pensar que eu não era de Deus, que eu não tinha o Espírito Santo. Mas eu fui observando o que dizia a palavra. Eu fui observando os meus frutos, as minhas transformações. Então, ele queria me convencer de algo. Foi então que eu disse, não, calma aí. A palavra diz assim. Eu estou procedendo assim. Então, não há por que eu ter dúvidas em relação ao que Deus está dizendo. Então, eu assumi aquela crença da palavra de Deus e eu dissipei aqueles maus pensamentos. Assuma a crença do que diz a palavra e não aceite mais que a sua mente venha trazer a você, sabe, pensamentos que vai criar em você sentimentos, talvez ao contrário do que Deus tem dito, tá bom? Eu quero deixar essa reflexão e que Deus te abençoe. E até a próxima.